Bom, vamos voltar então, agora na parte de som. A gente vai ver um pouco sobre fenômenos acústicos, bem pouco, tá? Porque esse assunto é também extremamente complexo. Então, quem realmente quiser entender sobre isso, tem que fazer um curso de engenharia de som e estudar bastante para realmente ter um bom entendimento sobre isso, que é algo realmente extremamente complexo. Vamos ver um pouco sobre som digital e analógico. A gente vai ver que é diferente quando a gente fala de som em relação à imagem, à fotografia, é bem diferente, porque a gente vai falar sobre isso. Então, fenômenos acústicos, som digital e analógico, canais de áudio, algo que todo mundo já deve ter ouvido falar, e acessórios para captação de áudio, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Um pouco sobre fenômenos acústicos. Então, se a gente imaginar uma sala como essa, e numa extremidade dessa sala, a gente ter uma fonte de emissão sonora, então um alto-falante, por exemplo. E na outra ponta da sala, a gente tem uma pessoa que vai estar ouvindo esse som que está sendo emitido. Então, o que acontece? A gente tem aqui essa fonte emissora de som e a pessoa ouvindo aqui do outro lado da sala. Quando essa fonte começa a emitir sons, esse som ele chega para a pessoa de forma direta, tá? Esse som ele vem e chega de forma, essa linha vermelha aqui, chega diretamente na pessoa que está ouvindo. Com o passar do tempo, essa fonte emissora continua emitindo sons e esses sons eles começam a sofrer desvios até chegar na pessoa. Lembrando, isso a gente viu nas nossas aulas de física, né? A física estuda bastante o som. A gente viu que o som ele se propaga em ondas sonoras, né? Depois eu vou mostrar uns desenhos de ondas aqui, mas a gente sabe que o som ele se propaga no formato de ondas, né? Então essas ondas, primeiro, esse som ele vai se propagando de forma direta, chega sem sofrer interferências. Com o tempo, esse som começa a sofrer interferências, desvios. Ele já não chega mais de forma direta, né? Mas ele sofre poucos desvios, sofre pouca interferência. Aqui o que a gente tem representado visualmente é que ele só, por exemplo, só bate no chão antes de chegar nessa fonte receptora aqui. Isso são as reflexões iniciais. Isso é uma reflexão. É quando esse som ele sofre um pequeno desvio antes de chegar na recepção. Isso é reflexão. Fenômeno sonoro que a gente estudou em física também, né? Então isso é reflexão. O tempo vai passando, essa fonte sonora continua emitindo sons, e esses sons eles vão sofrendo mais desvios até chegar do outro lado. Então a gente tem aqui, ó, bate no chão, bate no teto, bate no chão de novo, bate nas paredes. Essas ondas sonoras vão sofrendo mais desvios, mais interferências. Aí a gente já tem a reverberação, não só a reflexão. Então esses são alguns fenômenos acústicos que a gente pode observar em uma situação como essa. E lembrando aqui que para a gente medir intensidade sonora, nível de pressão sonora, a gente costuma falar numa unidade de medida que é bem conhecida, né? Que são os decibéis. Quando a gente fala de ruídos e
perturbação do sossego. A gente vive num país em que tem muito isso, né? Muitos fenômenos de perturbação do sossego e muita gente ouvindo muito música alta, né? E isso costuma ser medido em decibéis, o nível de pressão sonora, tá? Como eu falei, esse é um assunto extremamente complexo. Isso tem a ver também com acústica, que é algo extremamente complexo. Eu nem vou tentar começar a falar sobre isso aqui, porque eu conheço pouco, sinceramente, e é algo muito complexo. Realmente só quem estuda muito engenharia de som é que realmente entende disso. Tá? Mas, basicamente, a gente tem esses fenômenos acústicos, que são a reflexão e reverberação. Quando a gente capta áudio, a gente lida muito com isso. Por exemplo, essa sala em que a gente está, ela tem uma acústica muito ruim. Eu não sei se o ouvido de vocês está acostumado com isso, mas quando a gente bate uma palma aqui, dá para perceber que esse som reverbera muito. Tem muita reverberação nessa sala. É a característica acústica dessa sala. Tá? O som reverbera muito. Então, reflexão, reverberação, essas são as diferenças teóricas. Tá? Sempre que vocês quiserem, se quiser, podem me interromper. Tá? Você quer perguntar alguma coisa? Parecia que você ia levantar a mão, mas não. Podem ficar à vontade. Som analógico e som digital. Como eu falei para vocês, comentei ali, bem diferente em relação à fotografia. Porque na fotografia, o que a gente tem hoje é praticamente um predomínio absoluto de digitalização. A gente não tem praticamente mais nada da fotografia analógica. No som já é bem diferente, porque a gente trabalha com som digital, mas a gente ainda trabalha muito também com som analógico. Então, o que a gente tem de sinal analógico? Por exemplo, um microfone. O que está passando aqui por esse fio do microfone é sinal analógico. A gente tem corrente elétrica ali, pulsos elétricos, e a gente está trabalhando com sinal analógico. Então, por exemplo, esse microfone, ele muito provavelmente pode estar ligado em algum dispositivo digital, que pode passar esse sinal digital para um outro dispositivo analógico, uma caixa de som, por exemplo. Então, em áudio, em som, é muito comum a gente ter o digital e o analógico juntos, ao contrário da fotografia, né, que a gente praticamente só tem o digital. Então, aqui a gente tem representações visuais do digital e analógico. Esse aqui seria o sinal sonoro analógico, com essa onda de linha curva. Esse aqui é o sinal digital, que ele é retilíneo, né? O sinal digital que ele opera baseado em código binário, essa sequência de 0 e 1s, essa é a linguagem binária, que é a base do digital, né? E aqui a gente tem a representação visual do que seria um sinal analógico e digital, um sinal analógico digitalizado, né? Que é algo bastante comum, acontece muito quando a gente trabalha com som, porque, como eu falei, a gente tem vários dispositivos de áudio que operam através de sinal analógico, mas que também estão ligados a dispositivos digitais, né? Então, é importante a gente ter em mente que em som, sinal analógico e sinal digital andam muito juntos, ao contrário da fotografia, que é praticamente toda digital, né? Aqui são os canais de áudio. Vocês já devem ter ouvido falar
em mono, estéreo e surround. Isso são canais de áudio. Canais de áudio tem a ver com a forma com que o som vai chegar até a gente. Então, por exemplo, a gente pode ter uma caixa aqui frontal, uma caixa de som na nossa frente, emitindo um sinal em mono. A gente pode ter duas caixas de som, que é bem comum a gente ter, por exemplo, num computador, né? Duas caixas de som ou fone de ouvido com um lado esquerdo e um lado direito. Esse é o som estéreo. Tá? Dois canais de áudio. Então, som mono, a gente tem um canal de áudio, som estéreo, dois canais de áudio, esquerda e direita, com esse balanceamento de esquerda e direita. Então, por exemplo, exemplos práticos de som mono. Já há algumas décadas, no cinema e em vídeo, os diálogos, praticamente sempre, eles são trabalhados em mono. Faz várias, até mais ou menos a metade do século passado, ainda se trabalhava com diálogos com som estéreo. Só que isso era muito mais complicado, demandava muito mais tempo e se parou de fazer isso para economizar tempo, economizar dinheiro, enfim. Então hoje o que a gente tem em diálogos, quando alguém está falando, quando a gente vai emitir o som que alguém gravou falando, é mono, é um canal de áudio. Mas, por exemplo, um dos exemplos mais clássicos aí para estudo de áudio, a gente tem um veículo, um carro, por exemplo, passando numa rua, e a gente está gravando essa rua. Esse carro, ele vai surgir no lado esquerdo, aqui nesse lado esquerdo de vocês, vai surgir no lado esquerdo da tela, vai passar por toda essa extensão e vai sair no lado direito. Vamos dizer que a gente está com fone de ouvido assistindo isso. Aqui o lado esquerdo do meu fone. Se o meu fone, se eu tiver colocado ele da forma correta também, né? A gente tem que prestar atenção quando a gente coloca o fone de ouvido, que o lado esquerdo está no nosso ouvido esquerdo, o lado direito no nosso ouvido direito. Esse carro, ele vai vir pela esquerda, eu vou começar a ouvir o motor dele aqui no meu ouvido esquerdo, ele vai passar até eu ouvir ele saindo de cena aqui pelo fone do lado direito. Então essa é uma aplicação prática de som estéreo com dois canais, balanceamento na esquerda e na direita. Então, para isso que a gente tem esse som estéreo de dois canais, fazer esse balanceamento entre esquerda e direita. Aqui, em mono, a gente tem só central. O som chega de frente para a gente. Aqui a gente tem esse balanceamento. Então, aqui, a partir do som estéreo, a gente começa a ter uma espacialidade com esse som que é emitido. A gente começa a ter uma experiência de espacialidade com esse som, que é o que a gente experimenta aqui no mundo físico, né? Então, por exemplo, helicóptero, né? Um exemplo bem clássico também. Se um helicóptero ele vai chegar de lá, eu vou começar a ouvir ele de lá, ele vai vir aqui, ele pode rodar em volta e sair. Eu vou ouvir a espacialidade de todo esse som. E aqui o som surround, que a gente tem mais canais, é que a gente pode experimentar mais esse tipo de coisa. Então, o som surround a gente tem a partir de 5 canais. No som estéreo a gente tinha só esquerda e direita frontal. No som surround, mínimo de som surround que a gente tem é 5.1, a gente tem o central,
que a gente tem no mono. A gente tem frontal esquerda e direita, que a gente tem no estéreo. E a gente tem também surround na esquerda e na direita, que a gente vai ter também a experiência do som atrás da gente. Isso em cinema, em home theater também, quem tem home theater em casa, home theater nada mais é do que um cinema caseiro, né? A gente consegue ter essa sensação sonora em volta da gente, que é o mais próximo que a gente experimenta aqui no mundo físico, né? Então é para isso que existe esse som surround. Surround quer dizer que ele envolve a gente, ele está em volta da gente. Esse é o som surround. A partir de 5 canais. 5.1. Por que é 5.1 e não só 5? É sempre 5.1, 7.1, 9.1, 11.1. É sempre ímpar também. 5.1. Esse ponto 1 é por causa de efeitos que ficam aqui, tá? Nessa emissão do centro. A gente sempre vai ter um componente de efeitos que é esse decimal ali, o ponto 1. E por que é sempre ímpar? Porque a gente sempre vai ter pares laterais e um frontal. Então, para dar esse frontal, a gente vai ter sempre 5, 7, 9, né? Para ter esses laterais e mais um frontal. Por isso que é sempre ímpar, tá? 5.1, 7.1, 9.1, já tem 11.1. Eu acho que o máximo que tem é 11.1, pode ter mais, mas eu acho que é por aí. Tá? Então esses são canais de áudio, canais mono, estéreo e surround. Alguém sabe o que é isso aí? O que a pessoa está segurando, né? Não desconsidera ali a pessoa, é só o equipamento. Isso aqui que ele está segurando é uma vara de boom. Vai aparecer escrito aqui. Ó, essa é a vara de boom. É um equipamento profissional para servir de suporte a esse microfone aqui, que eu já vou falar. Tem um tipo específico de microfone esse aqui. E essa é a vara de boom que a gente utiliza para operar, para manusear esse tipo de microfone, tá? Essa vara de boom, ela tem esses anéis aqui que a gente consegue diminuir ou aumentar a extensão dela, dependendo do que a gente precisa, né? Making off também aparece muito isso, vocês já devem ter visto. Essa é a vara de boom que serve de sustentação e manipulação desse microfone. E esse aqui é o microfone que estava ali na vara de boom. Esse é o shotgun. O Tom até falou, né? Hoje mais cedo falou como gun, né? Também pode ser falado dessa forma. Shotgun ou gun. É esse microfone direcional aqui. A gente inclusive tem um desse lá. O shotgun, a gente tem um microfone, mas não tem uma vara profissional, infelizmente. O shotgun, ele é um microfone direcional, ou seja, ele foi projetado, desenvolvido para captar preferencialmente o som que tiver na direção dele. Então, a gente tem que apontar ele, como shotgun, é uma pistola, a gente aponta para onde a gente quer que ele capte o som. Então,
digamos que vai ser feita uma captação aqui do que eu estou falando. Esse microfone, ele tem que estar apontado assim, em direção aonde está saindo o som na minha boca. Se eu fizer assim, por exemplo, a captação dele, ele vai captar mais do que está aqui. Então ele é direcional. A gente tem sempre que estar tem muita atenção para onde ele está direcionado e essa angulação, porque é assim que ele vai captar preferencialmente. Por exemplo, se eu deixar ele assim para captar o que eu estou falando, a gente vai perceber que esse som foi captado, que ele está fora de eixo, né? Porque o eixo principal dele está aqui. Se eu colocar ele aqui, o som vai estar mais nítido, mais claro, né? Então, como é um microfone direcional, tem sempre que estar atento a isso. Apesar de que ele também capta ambiente, né? Ele é bem sensível ao ambiente também. Então, ele vai captar em todas as direções, ele é utilizado para captar diálogos e sons ambiente, mas preferencialmente para a direção onde ele está apontado. Esse é o shotgun, é o microfone mais recomendado para a captação de diálogos em cena, profissionalmente. E, preferencialmente, deve ser utilizado de forma aérea, em cima de quem está falando aqui. Tá? Aqui são alguns acessórios de microfone. Aqui são 2 acessórios diferentes e acessórios bastante úteis e importantes. Esse aqui de cima, popularmente, ele tem vários apelidos. Pode ser chamado de cachorrão ou de Priscila, por causa de uma personagem que tinha da TV Colosso. Talvez aqui, enfim, eu lembro que quando eu era criança eu assistia. Esse é o nome popular. O nome mais técnico dele, os nomes mais técnicos são em inglês. O nome mais técnico dele é windshield. Ó, esse aqui de cima, peludo, é o windshield, que é como se fosse um escudo para o vento, né? Isso é utilizado para que, quando a gente está em um ambiente externo, ou até dentro de um estúdio, com um ventilador industrial, por exemplo, que a gente tem interferência de muita corrente de ar, a gente protege o microfone com esse acessório para que o som não interfira, não atrapalhe tanto no som que a gente está gravando. E realmente faz muita diferença quando a gente coloca isso aqui. A gente coloca esse windshield em volta do Zeppelin. Zeppelin, que também é um acessório de proteção para o microfone, tá? Para esse microfone direcional. Isso aqui é como uma roupa que veste o microfone. O microfone está aqui dentro. Essa aqui é a vara de boom. E o microfone está aqui dentro do Zeppelin. E o Zeppelin está dentro do windshield. Tá? E esses acessórios servem para proteger o microfone de interferências externas. E, quando eu estava estudando na faculdade, chamavam isso aqui de manopla. Hoje em dia eu pesquisei, acho que ninguém mais chama de manopla. É um suporte, né? Esse aqui é o suporte do microfone que fica entre a vara de boom e o microfone propriamente dito. Dá para ver bem ela nessa outra imagem. Está muito frio aí? Acho que alguém espirrou. Ó, esse aqui é o suporte, tá? Ó, tem essas cordinhas. Isso aqui é muito importante, porque isso também isso permite a gente fazer captação de áudio sem interferências. É bem diferente se a gente tirar esse suporte aqui e segurar esse microfone direto na mão, porque a gente não vai conseguir ficar completamente parado, vai ter movimento. Isso vai causar interferência, vai prejudicar a nossa captação. Então, por isso que a manopla, eu não posso mais falar manopla, não se fala mais manopla. Esse suporte, eu me acostumei a falar manopla, esse suporte ele é muito importante
porque ele permite que a gente tenha segurança e estabilidade para captar o som de forma profissional, sem interferência. Windshield, Zeppelin. E aqui são gravadores portáteis de áudio. Eles estão ficando cada vez menores, né? A gente tem os modelos aí bem portáteis, bem compactos. Quando eu estava estudando, há uns 10 anos, eram modelos maiores, eram umas caixas assim, parecia um videocassete pequeno, um DVD player pequeno. Hoje em dia eles estão bem pequenininhos assim, tem uns modelos bem pequenos, mas esses são gravadores de áudio. É onde vários deles têm microfones embutidos para fazer captação de som ambiente. Ó, isso aqui são microfones embutidos. Isso aqui que a gente vê nas pontas são microfones embutidos no equipamento. E a gente pode também, nessas saídas, conectar por cabo microfones. Tá? E é muito importante a gente ter um equipamento desse, porque assim a gente consegue manipular e controlar melhor o som que a gente está captando. Depois eu vou mandar para vocês no grupo algumas coisas mais técnicas em relação a o que a gente pode controlar e manipular quando está captando um som. Tem vários parâmetros técnicos que a gente tem que ficar atento, que a gente tem que ter atenção e que a gente pode alterar dependendo da qualidade que a gente quer e dos recursos que a gente tem para fazer a nossa captação. Esse aqui é um filtro pop filter. Mesmo aqui no Brasil, se costuma falar muito em pop filter, termo em inglês. Esse aqui é o pop filter, tá? Ele fica na frente do microfone. Esse aqui é o microfone de estúdio, né? Esse aqui é o pop filter. E esse aqui é a propaganda, né, de uma empresa que vende esse equipamento. E como eles dizem aqui, evita problemas com deslocamento de ar, protege o microfone contra a saliva. É também uma proteção para o microfone, muito utilizado, por exemplo, em podcast, né? Hoje em dia tem muito podcast aí. Todo podcast profissional decente tem que ter um pop filter desse. Se não tiver, não é bom sinal. E o pop filter também serve para controlar, amenizar algumas interferências, como por exemplo quando a gente fala, tem algumas letras, como por exemplo P e o B, que tem uma tendência maior de causar mais interferência. Então o pop filter também auxilia nisso. Esse é o pop filter, um acessório também bem útil, bem importante. Aqui, fone de ouvido. Esse é um fone de ouvido profissional. Vocês veem, ele está dobrado assim, tá? Mas aqui vocês veem que ele tem um bom isolamento acústico, né? Tem um case para ser armazenado de forma adequada. Tem diferentes tipos de cabos mais longos, cabos menores, cabo liso, assim também, porque tem gente que prefere de um jeito ou de outro. Saída P2, essa aqui menorzinha, essa saída P2. Saída P10, adaptador P10 também, para essa saída P2 dele. E muito importante também a gente ter fones de ouvido profissionais, tanto para captação, para monitoramento que a gente está captando, quanto para quando a gente for editar. Também é muito importante a gente editar com o fone de ouvido, porque com o fone de ouvido, editando com o fone de ouvido, a gente consegue ouvir coisas que a gente não conseguiria sem o fone, e se for um fone confiável, de qualidade, a
a gente também vai conseguir ouvir bem melhor. Então, muito importante, tanto quando está captando, monitorar a captação com fone de ouvido, quanto na edição também editar com fone de ouvido. Esses são modelos de claquete. Aqui no começo eu bati a claquete, como se fala popularmente, usando um aplicativo, né, de celular. Aí a gente tem esses modelos físicos aqui também, né? Modelos totalmente analógicos, que é só de escrever em cima, como modelo com um timecode digital, né? Então aqui, primeiro timecode. Timecode é uma forma de a gente medir temporalmente a nossa gravação. Então, aqui na timecode, essa aqui é uma timecode que está zerada, essa aqui é a timecode já com 16 horas, 23 minutos, 42 segundos e 0 quadros por segundo, frames, né? Então, é como um relógio que a gente tem para medir o nosso tempo de gravação. Tá? Essa é a timecode, que tem alguns modelos de claquete, né? Como esse aqui. E aqui é um iPad, né? Aqui um celular com um aplicativo. Pode ser usado também claquete como aplicativos. A claquete. Aqui. Quais são as informações que a gente tem na claquete? Vou pegar aqui que está em português. Qual que é o nome da produção? O nome do filme, né? Enfim, a obra de visual. Cena, tomada, rolo. O que é rolo? O que se fala em rolo? Rolo é do tempo em que se utilizava rolo de película, rolo de negativo para filmar. Hoje em dia já praticamente não se faz mais isso, só que a gente usa muito cartão de memória. Então, se costuma utilizar esse termo rolo para se referir a cartão de memória. Então a gente pode ter, sei lá, o nosso cartão de memória 1, 2, 3, 4, como a gente tinha os rolos antigamente, né? Cada rolo mais ou menos durava, depende, né, do formato, do tipo, da bitola, mas uns 10 minutos mais ou menos. Então você filmava 10 minutos com aquele rolo, acabava o rolo, você tinha que trocar para outro rolo. Enfim, não vou ficar falando muito disso porque não é nessa realidade, né? Mas é daí que vem esse termo rolo. A gente tem a data, o plano, isso tudo a gente viu, né? O que é cena, o que é plano, o que é tomada. Data, som, se a gente está gravando com som ou sem som. Diretor e câmera, né? Quem é que está dirigindo, quem está operando a câmera. Então essas são as informações da claquete. E aqui é assim que a gente bate a claquete. E por que a gente bate a claquete? Para algo muito importante que é a sincronia do som. Porque essa é a forma mais prática, mais rápida de a gente conseguir sincronizar o nosso som depois na edição. O que acontece? Aqui, por exemplo, a gente está gravando a imagem ali naquela câmera e está captando o som nesse microfone aqui de lapela. E depois a gente vai ter que juntar esses dois materiais que são diferentes, que foram captados em suportes diferentes, e a gente vai ter que harmonizar essas duas coisas diferentes na mesma timecode, na mesma gravação ali, no mesmo material.
e eu estou de máscara ainda. Então, se depois para fazer a sincronia da minha fala, do som que eu estou falando com a imagem, se não tiver um sinal sonoro de uma claquete, dificulta bastante. Então isso é bem prático, facilita bastante. Quando não tem claquete, dá para bater palma também. Bate a palma assim, que é, né, para simular a claquete batendo. Vocês veem que essa parte de cima aqui da claquete que bate, ela é zebrada, né? Sempre, para facilitar a visualização. É importante que a gente consiga ver o momento em que a claquete bate, quando a gente for sincronizar depois na edição esse som com a imagem. Então essa claquete é muito importante, né, em vários sentidos, para a sincronia de som e imagem, também para mostrar informações importantes. E como eu falei para vocês, a organização é muito importante quando a gente está gravando e editando. E a claquete auxilia muito nisso. Claquete, em inglês, claquete em português, clapperboard, é tudo junto, tá? Clapperboard, aqui não coube, aqui tudo junto. Mas é claquete em português, clapperboard, tudo junto, em inglês. Bom, então, eu procurei falar para vocês só umas coisas bem básicas dessa área de áudio e de som. Como eu falei para vocês, é uma área extremamente complexa. Acredito aí que a gente tem roteiro, fotografia, som, são todas áreas bastante complexas. Então, só tentei trazer algumas coisas mais fundamentais, né? E a gente viu, em fenômenos acústicos, a gente viu a diferença entre reflexão e reverberação, né? Que são fenômenos acústicos diferentes. A gente viu que o som ele começa sofrendo reflexões com o passar do tempo. Esse som ele sofre mais desvios, mais interferência, a gente começa a ter reverberação. Diferença entre sinal analógico e digital. Analógico a gente tem os pulsos elétricos, no digital a gente tem o código binário, a linguagem binária. Os canais de áudio, mono, estéreo, surround a partir de 5.1. E os acessórios de captação de áudio, né? A vara de boom, o suporte para o shotgun, que antigamente chamava manopla, o Zeppelin, o windshield, os gravadores portáteis de áudio, que servem para conectar os microfones, eles têm microfones embutidos também para auxiliar na captação de som ambiente, que é o que a gente vai utilizar como som guia. Esse microfone de lapela aqui que eu estou usando, também chamado de microfone lavalier, eu tenho em francês, nos Estados Unidos, em países de língua inglesa, enfim, no resto do mundo todo, se costuma falar disso aqui como lavalier, aqui no Brasil se chama de lapela. Esse é o áudio da minha fala. Aqui na câmera tem um outro microfone, esse aqui é o microfone da câmera, que ele também está captando o áudio e que pode servir como um som guia depois na edição, que a gente chama de som guia. Então esse áudio do microfone lapela é o que vocês vão ouvir depois que esse material foi editado, que vocês assistirem o vídeo. O som que vocês vão ouvir vai ser desse microfone, a fonte principal. E isso aqui vocês não vão ouvir. Espero que não é para ouvir, pelo menos. Isso aqui é só para servir de guia para quem for editar o material, tá? Então, os gravadores portáteis de áudio, o pop filter, fica ali na frente do microfone, também é uma proteção. Os fones de ouvido que a gente usa tanto para monitorar a captação, quanto depois na edição. E a claquete.
Sugestões bibliográficas. Tem esse livro aqui, do Tomlinson Holman, que é um engenheiro de som. Ele trabalhou em alguns filmes do Guerra nas Estrelas, com o George Lucas. Ele desenvolveu o sistema de som THX, foi utilizado na série de Guerra nas Estrelas. E ele tem esse livro, Som para Cinema e Televisão. É um livro que ele tem um embasamento teórico bem consistente, mas também tem muitos exemplos práticos. E é uma ótima indicação para quem quer se aprofundar mais com embasamentos teóricos e também com noções técnicas e práticas. Tá? A gente tem algumas outras indicações também que não são tão técnicas, não são tão abrangentes. O Michel Chion, ele é francês, é um cineasta francês, bastante conhecido, e ele tem livros na área de som, também na área de crítica. Ele também fez filmes, também dirigiu filmes. Ele é bem conhecido, só que ele é mais teórico, não é tão técnico e prático quanto o Holman, tá? Porque o Holman é um engenheiro de som e que também trabalhou muito fazendo som para, enfim, Guerra nas Estrelas e outros filmes aí no cinema. Esse aqui é a tese de doutorado do João Godoy. João Godoy é considerado um dos melhores técnicos de som no país. E essa é a tese de doutorado dele, ele dá aula lá na USP. E também é ele é bastante conhecido por quem trabalha, né, na área, e é uma referência bem importante, o João Godoy. Esse aqui é um vídeo, uma indicação de vídeo para vocês, o som no audiovisual com o Paulo Araújo, ele é lá do Rio Grande do Norte. E esse é um vídeo bem introdutório, que ele vai mostrar em vídeo muitas das coisas que eu mostrei para vocês aqui em imagens, né? Ele vai falar sobre captação de som de uma forma bem introdutória, é um vídeo bem interessante. Aqui, referências técnicas, né, o que a gente utilizou. Eu recomendo esse site em inglês, mynewmicrophone.com, que é de um engenheiro canadense. E esse site ele fala muito sobre microfones e é tudo gratuito e é bem interessante. Ele tem muito material relacionado principalmente a microfones, né? Então, referências técnicas aqui. Dúvidas, comentários? Eu tenho uma dúvida, mas assim, era do outro e surgiu com esse aí do áudio. Quando vai fazer uma remasterização do filme, por exemplo, quando ele é filmado em película, né, dá para escanear e é mais fácil. Mas quando ele é gravado, por exemplo, em uma outra qualidade, tipo, se for Full HD, e depois que remasterizar para ser 4K, e já é digital, como que faz isso? Porque assim, com áudio eu acho que deve ser mais fácil. Você sabe? Sim, o áudio ele é bem mais... Sim, o áudio ele é bem mais leve que o vídeo, né? Então assim, quando a gente fala de passar de película para o digital, isso é um telecine. A gente está telecinando o material. A gente passa da película para o digital. Porque que hoje em dia já é tudo digital, mas até poucos anos atrás a gente fazia muito isso. Telecinar do analógico para o digital. Porque a captação era feita de forma analógica, mas quando você ia exibir, você não ia ter um projetor para você colocar os rolos de película para fazer exibição.
você ia ter um projetor digital. Então, por isso que fazia essa telecinagem, essa conversão do material analógico para o digital, porque em exibição ia ser tudo digital, né? Isso que você falou de a gente tem material digital numa determinada resolução, determinada qualidade, e quer passar para uma qualidade maior, né, para alta definição. Esse é um processo de restauração. Já tem tecnologia hoje que faz isso através de inteligência artificial, inclusive. Tem aí no YouTube, a gente tem, se vocês procurarem, tem vários vídeos de restaurações feitas assim. Eu te confesso que eu não sei exatamente como que se faz tecnicamente, tá? Mas é um processo de restauração. É como se, falando assim grosso modo, é como se você passasse um pente naqueles pixels para alisar eles, tá? E aí a gente tem a impressão que a gente está vendo algo, um material numa definição maior do que tinha antes.